Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, misericórdia e paz. Hoje é domingo, dia 24 de outubro, domingo, dia do Senhor, que celebramos a ressurreição de Jesus e nos encontramos mais uma vez para rezarmos com a misericórdia divina, rezarmos com o testemunho de Santa Faustina, uma vez que foi o próprio Senhor quem pediu que ela escrevesse esse diário. Então é a oportunidade que nós temos de nos encontrarmos com o Deus misericordioso. E hoje, neste domingo, nós vamos rezar o parágrafo 144 do Diário de Santa Faustina. E Santa Faustina nos escreve o seguinte: Mais tarde, Jesus deu-me um outro sacerdote, diante do qual mandou que eu abrisse a minha alma. Embora a princípio o fizesse com um pouco de hesitação, uma severa admoestação de Jesus produziu na minha alma uma profunda humildade. Sob a direção deste sacerdote, a minha alma progredia rapidamente no amor a Deus e muitos desejos do Senhor foram concretizados exteriormente. Muitas vezes ficava refletindo sobre a coragem e a profunda humildade desse sacerdote. Oh, como é miserável a minha alma que desperdiçou tantas graças! Eu fugia de Deus e Ele me perseguia com suas graças. Na maior parte das vezes recebia graças divinas quando menos as esperava. Mas desde o momento em que o Senhor me deu um diretor espiritual, sou mais fiel à graça. Graças ao diretor espiritual e à sua vigilância sobre a minha alma, conheci o que é a direção espiritual e como Jesus a considera. Jesus me repreendia pela menor falta e fazia-me sentir que Ele mesmo julga as coisas que eu apresento ao confessor. E disse Jesus: E toda falta contra Ele atinge a mim mesmo. Quando a minha alma, sob a sua direção, começou a sentir um profundo recolhimento e uma profunda paz, frequentemente ouvia na alma estas palavras. Novamente Jesus: Fortifica-te para o combate. Várias vezes repetida. Meus irmãos, Santa Faustina descreve para nós a importância de nós nos dobrarmos à direção espiritual, de nos abaixarmos, de nos humilharmos para sermos conduzidos para o céu diante do representante do Senhor. E quem é o representante do Senhor? São os sacerdotes, que no sacramento da confissão escutam as nossas faltas, nos absolvem dos nossos pecados e nos conduzem por um caminho seguro que nos leva até o céu, nos leva ao amor, nos leva à santidade. É o tema que há muito tempo, desde o início do nosso programa, nós vemos tratando, falar da santidade, crescer em santidade, cumprirmos os desejos de Deus para cada um de nós. E nós podemos fazer um paralelo, um link do Diário de Santa Faustina hoje com o Evangelho que Nosso Senhor nos apresenta. Jesus chega para aquele mendigo cego e diz: Coragem, levanta-te. Jesus realiza a cura por meio, primeiramente, dos seus discípulos, porque os discípulos trazem o cego até Jesus. E diante desta ação de misericórdia em que os discípulos trazem o cego até Jesus, Jesus realiza o milagre. O cego diante de Jesus pede: Senhor, que eu veja. E Jesus realiza aquele milagre, mas percebam, irmãos, que é por intermédio dos apóstolos. É por intermédio dos ministros de Deus que o milagre acontece. Muitas vezes as nossas enfermidades, a nossa cegueira, a nossa surdez é muito mais espiritual do que física. Os nossos problemas externos são um reflexo do mal que existe dentro de cada um de nós. E Santa Faustina novamente vem nos dar o testemunho de que é pela submissão, é por meio de se abaixar ao seu diretor, ao seu confessor,
que ela vai receber as graças para se fortificar nos combates de cada dia. Então, nós podemos interpretar o Diário de Santa Faustina, unido ao Evangelho de hoje, que a graça de Deus, que Deus quer derramar em nossos corações, ela tem intermediários. E a maior de todas as graças que nós podemos receber aqui na terra, além de receber Jesus na Eucaristia, é a graça de termos os nossos pecados perdoados. Nós somos como uma folha toda rabiscada, toda manchada pelo pecado. Uma folha que era para ser branca e de repente torna-se negra pelo pecado que existe em nós, pelo pecado que nós cometemos. E Deus ele realiza uma grande graça, um grande milagre em nossas almas quando pelo sacerdote, pela absolvição, pela confissão dos nossos pecados, aquela folha, a nossa vida que antes estava na escuridão, ela se torna branca, ela vem para a luz, ela recebe a graça de uma nova vida, onde os nossos pecados são perdoados e esquecidos pela misericórdia de Deus. Então é o convite que Santa Faustina nos faz, é o convite que o Evangelho nos faz a nos aproximarmos do Senhor, mas nos aproximarmos por meio dos seus intermediários. Deus ele concedeu inúmeras graças ao sacerdote. Naquele momento da confissão, é o próprio Cristo quem ouve as nossas confissões, quem ouve os nossos pecados e ministra a absolvição sobre os nossos pecados. Tanto é que nós dizemos na igreja que o sacerdote ele age em persona Christi, ele age na pessoa do Cristo. No momento da Santa Missa, é o próprio Cristo quem oferece o sacrifício a Deus Pai, o sacrifício de si mesmo. Vejam, meus irmãos, então é o caminho mais seguro que nós temos para chegarmos ao céu. É por meio da submissão, por meio da humildade, porque com a humildade nós vencemos o pecado que recebemos de Adão e Eva, o pecado do orgulho. Pela humildade nós vencemos a soberba, nós nos abaixamos, nós nos rebaixamos e nos tornamos dependentes de Deus. É o testemunho de Santa Faustina para o dia de hoje, para este domingo que celebramos a ressurreição. É o modo com que Santa Faustina quer nos inspirar a viver o Evangelho de hoje, a nos abaixarmos. Com muita humildade, nós cheguemos diante do sacerdote e abramos o nosso coração. Confessemos a Ele todos os nossos pecados e recebamos de Deus a grande graça da vida nova, da ressurreição. Hoje, dia que celebramos a ressurreição, vamos viver uma vida de ressurreição a partir da confissão dos nossos pecados. Por isso vamos rezar. Vamos pedir ao Senhor pelos méritos da sua paixão e morte na cruz, mas também da sua ressurreição, que Ele nos conceda a graça de uma total abertura das nossas almas, de reconhecermos os nossos pecados que nos tornam cegos à voz de Deus, à condução de Deus, nos tornam surdos aos desejos de Deus e nos impedem de vivermos uma vida feliz, onde o próprio Deus é o princípio e o fim desta felicidade. E vamos pedir ao Senhor a graça de uma sincera conversão, pelos méritos do sangue e da água que jorraram do seu coração precioso. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Dai-nos, Senhor, a graça de lutarmos corajosamente contra todo o pecado, pelos méritos da vossa santa ressurreição. Jesus, eu confio em vós. E nos encontramos novamente amanhã para rezarmos, para nos encontrarmos com a divina misericórdia. Um forte abraço e até amanhã.